Ela se casou com um homem simples de bom coração, mas na verdade ele era herdeiro Mini. Resumo da premissa. Um caminhoneiro solitário e marcado pelo luto encontra uma mulher grávida abandonada na beira de uma estrada do interior. Ele decide ajudá-la sem imaginar que aquele gesto simples mudaria completamente o rumo de sua vida e revelaria segredos que ele jamais esperaria descobrir. Capítulo 1. O Homem da Estrada. Meu nome é Roberto Silva. 52 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas de segurar volante por décadas. Não sou ninguém importante. Só mais um caminhoneiro que conhece cada curva das rodovias brasileiras melhor do que conhece a própria solidão. Moro sozinho há 7 anos, desde que Marta se foi. Câncer. Rápido demais. Violento demais. Vendi a casa onde criamos nossos sonhos. Comprei uma chácara pequena nos arredores de Catalão, Goiás, e passei a viver entre viagens e silêncio. A chácara tem 3 cômodos simples, um quintal de terra batida, algumas galinhas e uma jabuticabeira velha que Marta sempre quis ter. Plantei uma depois que ela partiu. Nunca comi os frutos. Acordo cedo. Sempre acordei. Tomo café preto, forte, sem açúcar. Olho pela janela da cozinha e vejo o sol nascendo devagar sobre o cerrado seco. O cheiro de poeira já começa a subir com o calor. Cigarras cantam alto, irritantes, insistentes. É o tipo de barulho que te lembra que você está vivo, mesmo quando não sente vontade de estar. Não falo muito. Nunca falei. Marta sempre dizia que eu tinha palavras contadas na vida e que gastava todas elas no rádio do caminhão, conversando com outros motoristas sobre frete, estrada e tempo. Ela ria disso. Eu também ria. Agora não tenho mais com quem rir. Pego o caminhão velho, um Scania 113 que já rodou mais de 1 milhão de quilômetros, e saio para mais uma viagem. Desta vez, levo peças de tratores de Goiânia até uma cidade pequena perto de Palmas, no Tocantins. Viagem tranquila, estrada conhecida, nada de especial. Ou pelo menos era o que eu pensava. A BR-153 corta o Brasil de norte a sul. E eu conheço cada pedaço dela. Sei onde a pista fica ruim, onde tem buraco fundo, onde a polícia para caminhão, onde vale a pena parar para comer. Sei também onde o vento bate mais forte e onde o silêncio pesa. Era final de tarde quando passou de Gurupi. O céu estava carregado, nuvens escuras se acumulando no horizonte como uma ameaça silenciosa. O calor era abafado, daqueles que prendem o ar nos pulmões. Liguei o rádio. Voz cansada de um locutor anunciava a previsão de temporal. Acendi um cigarro. Fumava pouco, mas nas estradas longas o cigarro era companhia. Foi então que vi uma figura na beira da estrada. De longe parecia um vulto. Conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Sentada no chão, encostada numa placa de sinalização, com uma mochila pequena ao lado. Usava um vestido claro e surrado, os pés descalços cheios de poeira. Ela levantou o rosto quando o caminhão passou, e nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Não sei explicar o que senti. Talvez compaixão, talvez memória, talvez aquela voz antiga que Marta sempre dizia que eu tinha dentro de mim. A voz que não deixa ninguém para trás. Pisei no freio. O Scania gemeu, rangeu e parou uns 50 metros à frente. Deixei o motor ligado, peguei o pisca-alerta e desci da cabine. O vento quente bateu no meu rosto. Cheiro de chuva chegando, cheiro de terra seca esperando água. Voltei andando devagar até onde ela estava. Ela me olhou com medo, não com medo de mim especificamente, mas com medo do mundo, com medo de tudo. Moça, falei mantendo distância. Você tá bem? Ela não respondeu de imediato, apenas me encarou. Os olhos dela eram escuros, fundos, cansados. O rosto bonito, mas marcado. Jovem, talvez 20 e poucos anos. E foi então que percebi. Ela estava grávida, muito grávida. A barriga era enorme, o vestido esticado ao máximo. Precisa de ajuda? Insisti, suavizando a voz. Ela engoliu seco e com a voz rouca e trêmula sussurrou.
Eu não sei para onde ir. Um trovão ecoou ao longe. A chuva estava chegando e eu sabia que naquele momento a minha vida estava prestes a mudar. Fim do capítulo 1. Tentar novamente, continue e alongue. O próximo capítulo 2. A tempestade se aproxima. Fiquei ali parado, a poucos metros dela, sentindo o vento quente bater no rosto e trazer junto aquele cheiro inconfundível de terra molhada que ainda não molhou. O céu estava cada vez mais escuro, carregado, pesado. As nuvens se moviam rápido, como se tivessem pressa de despejar tudo o que carregavam. A moça continuava sentada, encostada naquela placa enferrujada que indicava Palmas, 180 hectos. Ela tremia. Não sei se era de frio, medo ou cansaço. Talvez dos três. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei, dando mais um passo na direção dela, devagar, sem querer assustá-la. Ela olhou para os próprios pés descalços, cobertos de poeira vermelha. Desde amanhã, respondeu baixinho. Peguei carona com um casal de gurupi. Eles me deixaram aqui e foram embora. A voz dela era fraca, mas dava para sentir a dor por trás das palavras. Dor de quem foi abandonada, de quem confiou e se quebrou. Olhei ao redor. Não tinha nada ali, só a estrada, o mato seco dos dois lados, alguns postes de luz distantes e o vazio. Nada de casa, posto de gasolina, sombra decente. Nada. Você está sozinha? Perguntei já sabendo a resposta. Ela assentiu com a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas que ela tentou segurar. Não conseguiu. Uma escorreu, deixando um rastro limpo no rosto empoeirado. Outro trovão, esse mais perto, mais alto. Moça, vai chover forte, falei olhando para o céu. Não dá para você ficar aqui. Deixa eu te levar até a cidade mais próxima. Tem um hospital em Palmas. Você precisa de ajuda. Ela me olhou com desconfiança. E eu entendi. Mulher sozinha, grávida, largada na estrada. Claro que ela ia desconfiar de qualquer homem que parasse. Eu faria o mesmo. Eu não vou te fazer mal, garanti, colocando as mãos nos bolsos para parecer menos ameaçador. Sou caminhoneiro. Tô voltando de uma entrega. Tenho esposa. Parei. Engoli seco. Tinha. Ela faleceu, mas eu tenho filha. Ela mora em São Paulo. Menti sobre a filha. Nunca tivemos filhos, mas achei que isso deixaria ela mais tranquila. A moça limpou o rosto com as costas da mão. Eu não tenho dinheiro para pagar, disse ela, a voz quebrando. Não tô pedindo nada, respondi firme. Só tô oferecendo uma carona até um lugar seguro. Ela ficou em silêncio por uns segundos, que pareceram eternos. O vento aumentou. As primeiras gotas começaram a cair. Pingos grossos, pesados, que levantavam poeira ao bater no chão. Tá bem, ela sussurrou finalmente. Eu aceito. Peguei a mochila pequena dela, que pesava quase nada, e estendi a mão para ajudá-la a levantar. Ela segurou meu braço com força, usando o outro braço para apoiar a barriga enorme. Levantou com dificuldade, gemendo baixinho de dor. Você tá sentindo alguma coisa? Perguntei preocupado. Só cansaço, respondeu ela, mas percebi que estava mentindo. Caminhamos devagar até o caminhão. A chuva começou a cair com mais força, grossas cortinas de água que molhavam tudo em segundos. Abri a porta da cabine e a ajudei a subir. Não foi fácil. A barriga atrapalhava, os degraus eram altos e ela estava fraca. Quando finalmente conseguiu entrar, sentou-se no banco do passageiro, soltando um suspiro profundo de alívio. Joguei a mochila dela atrás do banco, subi na cabine e fechei a porta. A chuva martelava no teto de metal com uma violência ensurdecedora. Liguei o limpador de para-brisa no máximo. Não adiantava quase nada. A água caía com tanta força que mal dava para enxergar a estrada. Como você se chama? Perguntei enquanto engrenava a marcha e voltava devagar para a pista. Ela demorou para responder. Ficou olhando pela janela, vendo a chuva descer furiosa. Júlia, disse por fim. Meu nome é Júlia. Prazer, Júlia. Eu sou Roberto. Dirigi com cuidado, a visibilidade quase zero. Você é daqui da região? Não, respondeu baixinho. Sou de Minas.
Do interior. E o que te trouxe até aqui? Silêncio. Ela não respondeu. E eu não forcei. Aprendi com Marta que às vezes o silêncio diz mais do que 1000 palavras, que tem dor que não cabe em explicação. Seguimos em silêncio por uns 10 minutos. A tempestade só aumentava. Raios cortavam o céu, iluminando a estrada de forma breve e assustadora. O vento sacudia o caminhão. Eu segurava firme o volante, os olhos atentos, a respiração controlada. Foi quando Júlia gemeu. Um gemido baixo, sufocado, de dor. Olhei de relance. Ela estava com a mão na barriga, o rosto contraído. Júlia, você tá bem? Eu... acho que sim, respondeu. Mas a voz saiu fraca, trêmula. Quando é que o bebê deve nascer? Ela hesitou. Semana que vem. Meu coração disparou. Semana que vem. Significa que podia ser hoje. Podia ser agora. Você tá sentindo contrações? Não sei, admitiu ela com medo nos olhos. Nunca senti antes. Não sei como é. Júlia, quantos anos você tem? 22. Esse é seu primeiro filho? Ela sentiu, as lágrimas voltando a escorrer. E o pai? Arrisquei a pergunta que não queria fazer. Júlia cerrou os punhos com força. Ele me deixou, disse, a voz cheia de raiva e dor. Quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Me bloqueou de tudo. Nunca mais vi. Engoli seco. Apertar o volante com mais força. Raiva. Senti raiva. Raiva desse homem covarde que abandonou uma mulher grávida. Raiva do mundo que permite isso. E sua família. Meu pai me expulsou de casa, contou ela, a voz quebrando de vez. Disse que eu era uma vergonha, que eu tinha que sumir. Minha mãe não disse nada, só ficou chorando, mas não me defendeu. As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Para onde você estava indo? Palmas, respondeu. Tenho uma prima lá. A gente não se fala há anos, mas é a única pessoa que sobrou. Você falou com ela? Ela sabe que você está indo? Júlia negou com a cabeça. Não, meu celular quebrou faz uma semana. Não consegui avisar. Respirei fundo. A situação era pior do que eu imaginava. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, sozinha, sem dinheiro, sem família, sem apoio, indo ao encontro de alguém que nem sabia que ela estava vindo. E agora estava dentro do meu caminhão, no meio de uma tempestade violenta, em uma estrada deserta do interior do Brasil. Júlia gemeu de novo, dessa vez mais alto. Ela se curvou para a frente, respirando rápido, a mão apertando a barriga com força. Roberto, chamou, a voz desesperada. Roberto, acho que tem algo errado. Olhei para ela, o pânico começando a subir pela minha garganta. O que você está sentindo? Dor, disse ela ofegante. Muita dor e algo molhado. Olhei para baixo. O banco estava molhado. A bolsa tinha estourado. Meu sangue gelou. Júlia, segura firme, falei tentando manter a calma. A gente precisa chegar num hospital. Agora. Pisei fundo no acelerador. O caminhão gemeu, as rodas derrapando na pista molhada. A chuva continuava caindo, como se o céu tivesse se aberto. A visibilidade era quase nula. Júlia começou a chorar. Eu tenho medo, Roberto, confessou entre soluços. Tenho muito medo. Eu não sei o que fazer. Eu não quero que meu filho nasça assim, sozinha, no meio do nada. Você não está sozinha, falei, a voz firme apesar do coração acelerado. Eu tô aqui e a gente vai chegar no hospital. Eu prometo. Mas por dentro, eu sabia. Sabia que a estrada era longa, que a tempestade era violenta e que aquele bebê não ia esperar. Mais um raio cortou o céu, iluminando a estrada vazia à frente. E foi então que vi. Na frente, a uns 200 metros, a estrada estava alagada. Uma enxurrada enorme cortava a pista de um lado ao outro. Não dava para passar. Pisei no freio. O caminhão derrapou, patinou, quase saiu da pista. Consegui controlar no último segundo, parando a poucos metros do alagamento. Júlia gritou de dor. O bebê estava chegando e nós estávamos presos. Fim do capítulo 2. Tentar novamente. Continue e alongue o próximo capítulo 3.
quando o mundo desaba. O som da chuva martelando no teto do caminhão era ensurdecedor. Parecia que o céu inteiro tinha desabado sobre nós. A água da enxurrada corria violenta pela pista, levando galhos, pedras, lixo. Não dava para ver onde a estrada terminava e onde o acostamento começava. Tudo era água, lama e escuridão. Júlia gritou de novo, um grito que me atravessou, que me fez sentir o pânico dela como se fosse meu. Ela se curvou para frente, agarrando a barriga com as duas mãos, o rosto contorcido de dor. "Roberto!" chamou desesperada. "Roberto, não está parando, a dor não está parando." Meu cérebro travou por um segundo, apenas um segundo. Então treinei na carteira de motorista de dentro do bolso, peguei o celular que estava no suporte ao lado do volante, sem sinal, nada, nem uma barrinha. Droga! Xinguei batendo no volante. Tentei pensar rápido. A enxurrada bloqueava a estrada à frente. Voltar também não adiantava. Provavelmente haveria mais alagamentos naquela tempestade. Estávamos isolados, sozinhos. E Júlia estava entrando em trabalho de parto. Olhei ao redor, procurando qualquer coisa, qualquer sinal de civilização. E então vi, do lado esquerdo da estrada, a uns 300 metros, havia uma luz fraca. Parecia uma construção, talvez uma casa, talvez um galpão abandonado, mas era alguma coisa. "Júlia, me escuta", falei, virando para ela e segurando seu braço com firmeza. "Tem uma casa ali na frente. A gente precisa ir até lá. Você consegue caminhar?" Ela me olhou com os olhos arregalados, cheios de lágrimas e terror. Eu não sei se consigo." A voz dela se quebrou em outro gemido de dor. "Você consegue", afirmei, tentando passar uma segurança que eu não sentia. "Eu vou te ajudar, mas a gente precisa sair daqui. Aqui dentro não dá, não tenho como te ajudar aqui." Respirei fundo, desliguei o motor, peguei a chave e abri a porta da cabine. A chuva me atingiu como uma cascata gelada. Em segundos, eu estava encharcado. O vento quase arrancou a porta da minha mão. Desci e corri até o outro lado do caminhão, abrindo a porta do passageiro. Júlia estava pálida, tremendo, suando apesar do frio da chuva. "Vem", pedi, estendendo os braços para ela. "Segura em mim." Ela hesitou, mas outra contração veio e ela não teve escolha. Agarrou meu braço com força e começou a descer. Foi difícil. Ela estava pesada, desajeitada, com dor. Quase caiu, mas segurei firme. Quando seus pés tocaram o chão enlameado, ela gemeu de novo e quase desabou. Segurei ela pela cintura, apoiando todo o peso dela contra mim. "Respira, Júlia. Respira fundo", instruí, gritando para ser ouvido por cima da chuva. Começamos a andar. Cada passo era uma luta. A lama sugava nossos pés. A chuva nos cegava. Júlia chorava, gemia, se curvava a cada contração. Eu a segurava com toda a força que tinha, praticamente carregando ela. 50 metros, 100 metros, 200, meus braços ardiam. Minhas costas doíam. A respiração estava pesada, rápida, mas não podia parar. Júlia, de repente, parou, agarrando meu braço com tanta força que quase me fez gritar: "Roberto, não consigo mais." Ela sussurrou, o corpo inteiro tremendo. "Falta pouco." Menti. Ainda faltavam uns 50 metros. "Só mais um pouquinho." "Você é forte, Júlia. Você consegue." Ela me olhou nos olhos e naquele olhar vi tudo. Vi o medo dela de morrer, de perder o filho, de estar sozinha. Vi a dor de ter sido abandonada, rejeitada, esquecida. Vi uma menina de 22 anos que nunca deveria estar passando por isso. E também vi força, uma força que ela nem sabia que tinha. "Vamos", ela disse, a voz trêmula mas decidida. Seguimos. Quando finalmente chegamos à construção, percebi que era uma casa velha, meio abandonada. As paredes estavam descascadas. O telhado tinha buracos, mas pelo menos tinha paredes e um teto que ainda segurava parte da chuva. A porta estava entreaberta. Empurrei com o ombro e entramos. Estava escuro, cheirava a mofo, umidade, abandono, mas estava seco, relativamente seco. Júlia desabou no chão,
gemendo alto. As contrações estavam vindo cada vez mais rápidas. Procurei às cegas por algum interruptor. Nada. Sem luz. Usei a lanterna do celular, ainda sem sinal, mas pelo menos a bateria estava em 60%. A luz fraca iluminou um cômodo simples. Havia uma mesa velha, 2 cadeiras quebradas, alguns sacos de alguma coisa encostados na parede, e no canto, uma espécie de colchão velho e sujo. Não era o ideal, mas era o que tínhamos. Júlia, vem, pedi, ajudando ela a se levantar. Vamos te deitar ali. Levei ela até o colchão. Ela se deitou de costas, respirando rápido demais, quase hiperventilando. Calma, calma, falei, ajoelhando ao lado dela. Respira devagar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Devagar. Ela tentou seguir minha orientação, mas era difícil. A dor era intensa demais. Tirei minha camisa encharcada e coloquei debaixo da cabeça dela como travesseiro improvisado. Fiquei só de camiseta, também molhada e grudando no corpo. Olhei ao redor, procurando qualquer coisa útil. Nos sacos encostados na parede havia panos velhos, provavelmente usados para limpeza ou algo assim. Peguei alguns que pareciam menos sujos e voltei para perto de Júlia. Roberto, ela chamou, a voz fraca. Eu vou morrer aqui, não vou? Não, respondi firme, segurando a mão dela. Você não vai morrer. Nem você, nem esse bebê. Eu não vou deixar. Você sabe fazer parto? Perguntou ela, os olhos desesperados. Engoli seco. Não, admiti. Não ia mentir para ela. Mas eu já vi. Minha irmã teve 3 filhos. Eu estava lá em 2 dos partos. Outra mentira. Nunca tive irmã, mas precisava acalmar ela de alguma forma. Júlia fechou os olhos e começou a chorar. Eu não era para estar aqui, soluçou. Não era para ser assim. Eu tinha planos, eu tinha sonhos. Eu ia casar, ter uma família, uma casa. E agora estou aqui, abandonada, sozinha, num lugar que nem sei onde é, tendo filho com um desconhecido me ajudando. Júlia, me olha, pedi, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Você não está sozinha. Eu tô aqui. E esse bebê também tá aqui. Ele tá lutando para nascer. E você precisa lutar também. Entendeu? Ela assentiu, chorando. Mais uma contração. Essa foi a pior até agora. Júlia gritou, arqueando as costas, agarrando meu braço com uma força que não parecia possível. Levantei o vestido dela com cuidado. Eu precisava ver. Precisava saber o que estava acontecendo. E foi quando vi. A cabeça do bebê já estava coroando. O bebê estava vindo. Agora. Meu coração disparou. Suor frio desceu pela minha testa, apesar da chuva gelada que ainda pingava do meu cabelo. Júlia, o bebê tá vindo, avisei, tentando manter a voz calma. Na próxima contração, você vai precisar fazer força. Você consegue? Tenho medo, ela chorou. Tenho muito medo. Eu sei, falei, segurando a mão dela. Mas você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Você sobreviveu a tudo até agora. E você vai sobreviver a isso também. Olhei nos olhos dela, e ela olhou nos meus. E naquele momento, naquele lugar esquecido por Deus, no meio da tempestade, aconteceu algo que eu não esperava. Júlia sorriu, um sorriso fraco, cansado, mas genuíno. Obrigada, Roberto, sussurrou, por não me deixar sozinha. Não tive tempo de responder. A próxima contração veio. E Júlia começou a empurrar. O bebê estava nascendo. E eu, um homem de 52 anos, que só sabia dirigir caminhão e carregar peso, estava prestes a trazer uma vida ao mundo. Deus, se você existe, pensei, me ajuda agora. Por favor. Fim do capítulo 3. Tentar novamente continue e alongue. O próximo capítulo 4. O milagre na escuridão. O grito de Júlia ecoou pelas paredes descascadas daquela casa velha, misturando-se com o barulho da chuva que ainda caía lá fora. Ela apertou minha mão com tanta força que senti meus ossos estalarem. O rosto dela estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os olhos fechados com tanta força que pareciam nunca mais abrir. Isso! Continua! Gritei, tentando soar confiante, mas por dentro estava apavorado. Você está indo bem, faz força.
A cabeça do bebê estava saindo, devagar, muito devagar. Coloquei as mãos embaixo com todo o cuidado do mundo, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. A vida pulsando, lutando para existir. Meus dedos tremiam. Não sabia se era pelo frio da roupa encharcada, pelo medo ou pela responsabilidade absurda que tinha caído nas minhas mãos. Roberto, eu não aguento mais. Júlia chorou, a voz saindo fraca entre as respirações ofegantes. Aguenta sim, insisti, olhando para ela. Só mais um pouco, só mais uma força, uma bem forte. Pode ser a última. Ela abriu os olhos, me encarou por um segundo que pareceu eterno. E então assentiu. Respirou fundo, enchendo os pulmões de ar, preparando-se para o que talvez fosse o maior esforço da vida dela. A contração seguinte veio como uma onda violenta. Júlia gritou. Um grito que vinha de um lugar profundo, primitivo. Um lugar onde a dor e a força se misturam e se tornam a mesma coisa. Ela empurrou e o bebê veio. A cabeça saiu completamente. Segurei com cuidado. As mãos trêmulas, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. A criança estava roxa, coberta de sangue e líquido. A cabeça saiu, Júlia. Avisei, a voz quebrando de emoção. Só falta o corpo. Mais uma vez. Vamos. Ela chorava, mas assentiu de novo. Preparou-se, respirou e empurrou. Os ombros saíram, depois o tronco, as perninhas e de repente estava ali. Um bebê, pequeno, molhado, quieto demais. Meu sangue gelou. Por que ele não está chorando? Júlia perguntou, a voz cheia de pânico. Roberto, por que ele não está chorando? Peguei o bebê nas mãos com todo o cuidado do mundo. Era tão pequeno, tão frágil. Um menino. A pele estava meio azulada, os olhinhos fechados, a boquinha entreaberta. Mas não respirava. Não fazia som algum. Não, não, não. Jê, murmurei, o pânico subindo pela garganta. Lembrei de algo que tinha visto em algum lugar. Televisão, filme, não sabia mais. Virei o bebê de bruços na minha mão, apoiando a cabecinha com os dedos. Dei batidinhas leves nas costas dele. 1, 2, 3 vezes. Nada. Roberto, faz alguma coisa! Júlia gritou, tentando se levantar, mas não tinha forças. Virei o bebê de volta, limpei o rostinho dele com um dos panos velhos, tirando o líquido do nariz e da boca. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar direito. Vamos, pequeno, sussurrei. Vamos, respira, por favor, respira. Aproximei o rosto dele do meu, coloquei a boca sobre o narizinho e a boquinha minúscula e soprei, bem de leve. Um sopro suave, 2 vezes. O peito do bebê subiu e desceu. E então, um choramingo. Fraco, pequeno, mas um choramingo. E em seguida, um choro alto, forte, estridente. O choro mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. Ele tá chorando, gritei, as lágrimas descendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Júlia, ele tá vivo, ele tá chorando. Júlia desabou no colchão, soluçando de alívio, as mãos cobrindo o rosto. Chorava tanto que o corpo inteiro tremia. Enrolei o bebê em um dos panos mais limpos que encontrei, segurando ele contra o meu peito para mantê-lo aquecido. Ele continuava chorando, os bracinhos se mexendo, a carinha vermelha e amassada. É um menino, falei, levando ele até Júlia. Você tem um filho. Coloquei o bebê no peito dela com todo o cuidado do mundo. Júlia o segurou como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do universo. E estava. Ela olhou para o rostinho do filho e começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Era choro de amor, de alívio, de gratidão. Oi, meu amor, ela sussurrou, a voz embargada. Oi, meu pequeno, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Sentei no chão ao lado delas, exausto. Meu corpo inteiro doía. As mãos tremiam. A roupa estava encharcada de chuva, suor e sangue. Mas nada disso importava. Tinha acabado de ajudar a trazer uma vida ao mundo. Fiquei ali sentado, só observando. Júlia conversava baixinho com o filho, acariciando o rostinho dele, beijando a testinha pequena.
O bebê tinha parado de chorar e agora fazia uns ruídos suaves, procurando o peito da mãe. Ele tá com fome, falei, meio sem jeito. Não entendia muito dessas coisas. Júlia ajeitou o bebê e ele começou a mamar. Foi instintivo, natural, como se soubesse exatamente o que fazer. A chuva lá fora começou a diminuir. O barulho no telhado ficou mais suave. Os raios se distanciaram. Olhei pela janela quebrada. A tempestade estava passando. Roberto! Júlia chamou com a voz cansada, mas serena. Oi! Como eu posso te agradecer? Perguntou ela, os olhos brilhando mesmo no escuro. Você salvou a vida do meu filho e a minha. Balancei a cabeça. Não precisa me agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ela discordou firme. Não teria. Você não me conhecia. Não me devia nada. Podia ter seguido viagem e me deixado ali na estrada, mas não fez isso. Você parou? Você me ajudou? Você... A voz dela falhou. Mais lágrimas. Você me tratou como gente, como se eu valesse alguma coisa, e fazia muito tempo que ninguém fazia isso. Senti um nó na garganta. Abaixei a cabeça, incapaz de responder. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som da chuva fraca lá fora e a respiração do bebê. Foi Júlia quem quebrou o silêncio. Posso te contar uma coisa? Perguntou baixinho. Claro, ela olhou para o filho e suspirou. Quando o pai dele me abandonou, eu pensei em desistir, confessou. Pensei em tirar o bebê. Pensei em acabar com tudo. Com a gravidez, comigo, com tudo. Meu coração apertou. Mas eu não tive coragem, continuou. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que seguir em frente, que tinha um motivo para tudo aquilo. E hoje eu entendo. Ela me olhou. Se nada daquilo tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Não teria encontrado você. E meu filho podia não estar vivo. Júlia, eu sei que parece loucura. Ela interrompeu. Eu sei que não faz sentido. Mas eu sinto que Deus colocou você no meu caminho. Sinto que tudo aconteceu por um motivo. Fiquei sem palavras. Não era religioso. Tinha parado de acreditar em Deus quando Marta morreu. Achava que se Deus existisse, Ele não teria deixado ela sofrer tanto. Mas naquele momento, naquela casa velha, olhando para aquela mãe e aquele bebê recém-nascido, uma parte de mim quis acreditar. Quis acreditar que talvez houvesse um propósito, que talvez minha vida não fosse só dor, solidão e estradas vazias. Como você vai chamar ele? Perguntei, mudando de assunto antes que as lágrimas voltassem. Júlia olhou para o filho, pensativa. Davi, disse ela sorrindo. Davi Roberto. Olhei para ela surpreso. Roberto? É, ela confirmou, me encarando. Por causa de você. Porque você foi o primeiro homem que me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Não consegui segurar. As lágrimas desceram. Tentei limpar com as costas da mão, meio envergonhado, mas elas não paravam. Há 7 anos não chorava. Desde o dia em que Marta morreu, jurei para mim mesmo que nunca mais choraria. Que tinha acabado as lágrimas. Que tinha endurecido demais para isso. Mas ali, naquele momento, eu chorava. Chorava por Júlia, por Davi, por Marta, por mim. Chorava porque pela primeira vez em muito tempo sentia algo além de dor. Sentia esperança. Júlia estendeu a mão livre e tocou meu braço. Obrigada, sussurrou de novo. De verdade, obrigada. Segurei a mão dela. Vamos sair dessa juntos, prometi. Eu vou te levar até sua prima. Vou garantir que você e o Davi fiquem bem. Eu prometo. Ela sorriu. E pela primeira vez, desde que a encontrei, era um sorriso de verdade. Sem medo, sem dor, só gratidão. Ficamos ali, os 3, naquela casa abandonada, enquanto a tempestade passava e uma nova vida começava. Eu não sabia ainda, mas aquela noite mudaria tudo, para sempre. Fim do capítulo 4. Tentar novamente. P continue e alongue. O próximo capítulo 5. Feridas que nunca fecharam a chuva, tinha parado completamente quando o amanhecer chegou. Os primeiros raios de sol entraram pela janela quebrada da casa velha, iluminando a poeira que dançava no ar. Júlia dormia, finalmente.
O bebê Davi estava enrolado no peito dela, também dormindo, os dois respirando no mesmo ritmo tranquilo. Eu não conseguia dormir. Estava sentado no chão, encostado na parede úmida, olhando para eles. Meu corpo doía inteiro. As costas latejavam. Os braços estavam pesados como chumbo. A roupa ainda estava úmida, grudada no corpo, me fazendo tremer de frio de vez em quando. Mas não conseguia tirar os olhos daquela cena. Uma mãe e seu filho, algo que eu nunca tive. Marta queria muito ter filhos. Desde que nos casamos, ela falava sobre isso. Imaginava nomes, decorava quartos na cabeça, sonhava acordada com como seriam nossos pequenos. Eu também queria muito, mas não veio. Tentamos por anos, exames, médicos, tratamentos, nada funcionava. Os médicos diziam que era comigo, algo no meu organismo que não funcionava direito. Marta sempre dizia que não importava, que me amava do mesmo jeito, que podíamos adotar. Mas eu sabia que ela sofria, que cada mês que passava sem gravidez era uma facada nela, que cada vez que via uma mulher grávida na rua, ela sorria, mas por dentro estava se despedaçando. E então veio o câncer, rápido, violento, sem piedade. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Eu a vi definhar. Vi a mulher forte e cheia de vida que eu amava se transformar em uma sombra frágil e pálida. Vi ela perder o cabelo, o peso, a esperança. Na última semana, quando já estava no hospital, ela me pediu para deitar ao lado dela na cama. Segurou minha mão, aquela mão que já não tinha mais força, e disse: Roberto, eu não me arrependo de nada, nem dos filhos que não vieram, porque você foi suficiente. Você sempre foi suficiente. Eu não consegui responder, só chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Ela morreu 2 dias depois. E quando a enterrei junto uma parte de mim que nunca mais voltou. Vendi a casa porque não suportava estar lá sem ela. Cada cômodo tinha a presença dela, o cheiro dela, a voz dela ecoando nas paredes. Comprei a chácara, achei que o silêncio ia me ajudar a esquecer, mas não ajudou. O silêncio só tornou tudo pior. Passei os últimos 7 anos na estrada fugindo de mim mesmo, fugindo das lembranças, fugindo da dor que nunca curava. Até ontem, até encontrar Júlia. Olhei para ela de novo, tão jovem, tão sozinha, tão parecida com o que Marta teria sido se tivesse conseguido ter um filho e eu não estivesse lá para apoiá-la. Senti algo dentro de mim se mexer, algo que estava morto há muito tempo. Júlia se mexeu, abrindo os olhos devagar. Olhou ao redor, confusa por um segundo, até se lembrar de onde estava. Olhou para o filho, verificando se estava bem, e então me viu ali, sentado no chão, observando. Você não dormiu? Perguntou, a voz rouca de cansaço. Não consegui, admiti. Ela tentou sentar, gemendo baixinho de dor. Levantei rápido e fui até ela, ajudando a se apoiar contra a parede. Devagar, pedi. Você acabou de ter um bebê. Não pode se esforçar. Eu sei, ela suspirou. Mas preciso ir ao banheiro, ou qualquer coisa parecida com isso nessa casa. Ajudei ela a levantar. Foi difícil. As pernas dela tremiam, mal conseguiam sustentar o próprio peso. Segurando meu braço, caminhamos devagar até uma porta nos fundos que dava para o que parecia ter sido um banheiro um dia. Não tinha mais nada ali, só um buraco no chão e uma janela quebrada. Eu espero aqui fora, avisei, dando privacidade. Enquanto esperava, aproveitei para explorar melhor a casa. Era pequena, apenas 3 cômodos. A sala onde passamos a noite, o banheiro e uma cozinha minúscula com fogão quebrado e pia enferrujada. Nas paredes, ainda havia alguns quadros empoeirados com fotos antigas de gente que não conhecia. Uma família, provavelmente. Gente que morou ali um dia e abandonou tudo, como eu fiz. Júlia voltou devagar, ainda segurando a parede para se apoiar. Ajudei ela a deitar de novo no colchão. Davi começou a choramingar, procurando o peito da mãe. Ele tem fome de novo, Júlia disse, sorrindo cansada, enquanto o acomodava para mamar.
Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. A situação era estranha, íntima demais, mas ao mesmo tempo não parecia errado. Roberto, Júlia chamou, olhando para mim. Senta aqui. Você parece que vai desmaiar a qualquer momento. Obedeci, sentando no chão ao lado do colchão. Meu corpo agradeceu. Você tem família? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Tinha, respondi após um momento. Minha esposa. Ela faleceu há 7 anos. Sinto muito. Júlia disse genuína. Vocês tinham filhos? Balancei a cabeça. Não. Tentamos, mas não conseguimos. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Por isso, você ficou tão nervoso quando o Davi não chorou. Ela concluiu baixinho. Você tinha medo de perder ele, como perdeu sua esposa. Engoli seco. Ela tinha razão. Mesmo sem perceber na hora, era exatamente isso. Eu vi ela morrer. Contei, as palavras saindo sem que eu conseguisse controlar. Vi ela definhar, sofrer, implorar para que a dor parasse. E eu não pude fazer nada, absolutamente nada. Me senti o homem mais inútil do mundo. Júlia colocou a mão livre sobre a minha. Você não era inútil. Você estava lá, com ela, até o fim. Isso vale mais do que qualquer coisa. Ela queria ter filhos. Continuei, a voz quebrando. Queria tanto. E eu não consegui dar isso a ela. A culpa era minha. E quando ela morreu sem nunca ter realizado esse sonho por minha causa. Roberto, olha para mim. Júlia pediu firme. Olhei. Não foi sua culpa, ela disse, segurando meu rosto com uma mão. Você me ouve? Não foi sua culpa. Essas coisas acontecem. E eu tenho certeza que sua esposa sabia disso. Que ela te amava do jeito que você era. Ela dizia isso. Admiti, as lágrimas voltando. Mas eu nunca acreditei de verdade. Sempre achei que ela merecia mais. Merecia alguém melhor. Então você passou os últimos 7 anos se punindo, Júlia concluiu. Vivendo sozinho, se isolando, se castigando por algo que nem foi sua culpa. Não respondi, porque ela estava absolutamente certa. Posso te falar uma coisa? Ela continuou. Ontem, quando eu estava na estrada, eu tinha desistido. Eu achava que minha vida tinha acabado, que eu não valia nada, que era um peso para todo mundo. Ela olhou para o filho. Mas você me mostrou que eu estava errada. Me mostrou que ainda existem pessoas boas, que ainda vale a pena lutar, que ainda tenho valor. Ela me olhou de novo. E agora eu quero te mostrar a mesma coisa. Você não é inútil, Roberto. Você não é um peso. Você salvou 2 vidas ontem, a minha e a do meu filho. Se você fosse realmente o homem sem valor que acha que é, teria me deixado na estrada. Mas não deixou. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurei. Mentira, ela rebateu. Você sabe quantas pessoas passaram por mim antes de você aparecer? 7. 7 carros e caminhões. Todos me viram. Nenhum parou. Você foi o único. O peso daquelas palavras me acertou como um soco. 7 pessoas. Todas viram uma mulher grávida, sozinha, pedindo ajuda. E nenhuma parou. Só eu. Roberto, você tem um coração bom, Júlia disse, apertando minha mão. Um coração enorme. E eu sei que você está machucado. Sei que perdeu alguém que amava. Mas sua esposa não ia querer isso para você. Não ia querer te ver assim, vivendo pela metade, apenas existindo. Eu não sei viver de outro jeito, admiti, a voz saindo fraca. Não sei como seguir em frente. Então começa agora, ela sugeriu. Comigo e com o Davi. A gente precisa de você. E acho que você também precisa da gente. Olhei para ela, surpreso. Júlia, você mal me conhece? Eu sei, ela interrompeu. Mas às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando a gente mais precisa. E eu acredito que foi isso que aconteceu com a gente. Davi soltou o peito e começou a choramingar de novo. Júlia o acomodou melhor, balançando suavemente. Quando chegarmos em Palmas, ela continuou, e eu encontrar minha prima, se ela não puder me ajudar, eu não sei o que vou fazer. Não tenho dinheiro, não tenho casa,
Não tenho nada. Ela me encarou. Mas eu sei que você não vai me abandonar, porque você não é esse tipo de pessoa. E naquele momento tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Você pode ficar na minha chácara, ofereci. Até se organizar. Até arrumar um emprego, juntar dinheiro, decidir o que quer fazer. Os olhos de Júlia se arregalaram. Roberto, eu não posso aceitar isso. Pode sim, insisti. Tem espaço sobrando. Tem um quarto que nunca uso. Tem cozinha, banheiro, quintal. Não é luxo, mas é um teto. E é melhor do que nada. Mas por quê? Ela perguntou confusa. Por que você faria isso por mim? Respirei fundo. Porque talvez você tenha razão. Admiti. Talvez eu precise de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Talvez essa seja a minha chance de parar de fugir e começar a viver de novo. Júlia começou a chorar. Lágrimas de alívio, gratidão, esperança. Obrigada, sussurrou. Obrigada, Roberto. Eu prometo que não vou ser um peso. Vou ajudar no que puder. Vou cuidar da casa, cozinhar, limpar. Você vai se recuperar, corrigi, e cuidar do seu filho. O resto a gente vê depois. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava mesmo no escuro. E eu percebi algo. Pela primeira vez em 7 anos, não me sentia mais tão sozinho. Lá fora, o sol brilhava forte. A tempestade tinha passado. A estrada provavelmente já estava liberada. Vamos? Perguntei. Preciso buscar o caminhão e te levar para um hospital. Você e o Davi precisam ser examinados por um médico. Júlia assentiu. Vamos. Ajudei ela a levantar, segurei o bebê enquanto ela se ajeitava e começamos a caminhar de volta para a estrada. O caminho era o mesmo de ontem, mas tudo parecia diferente. A lama tinha secado, o céu estava azul e dentro de mim, algo que estava congelado há muito tempo começava a descongelar. Eu não sabia ainda. Mas aquela decisão de ajudar Júlia não era apenas sobre salvá-la, era sobre salvar a mim mesmo. E os segredos que ainda estavam por vir mudariam tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Fim do capítulo 5. Tentar novamente. Continue e alongue o próximo capítulo 6. Revelações que mudam tudo. O hospital em Palmas era simples, mas limpo. Cheirava a desinfetante e café velho. As paredes eram de um branco cansado, manchadas aqui e ali pelo tempo. Mas tinha médicos, enfermeiras, estrutura. Era o que Júlia e Davi precisavam. Passei 3 horas na sala de espera enquanto eles eram examinados. 3 horas sentado naquelas cadeiras desconfortáveis de plástico, vendo gente entrar e sair, ouvindo choros de crianças, conversas baixas, chamadas pelo alto-falante. 3 horas pensando no que tinha feito, na decisão que tomei, em oferecer minha casa para uma desconhecida com um bebê recém-nascido. Será que eu tinha enlouquecido? Será que estava tentando substituir algo que perdi? Será que Júlia realmente precisava de mim? Ou eu é que precisava desesperadamente de um propósito? Não tinha respostas. Só sabia que pela primeira vez em 7 anos, tinha tomado uma decisão que não envolvia fugir. A enfermeira me chamou. Levantei rápido, as costas reclamando do tempo sentado. Segui ela por um corredor estreito até um quarto pequeno, onde Júlia estava deitada na cama, limpa, vestindo uma camisola hospitalar azul clara. Davi dormia em um berço ao lado dela, enroladinho em cobertores brancos. Como eles estão? Perguntei antes mesmo de entrar completamente. Estão bem, a enfermeira respondeu sorrindo. Mãe e bebê saudáveis. Considerando as circunstâncias do parto, foi um milagre. O senhor fez um trabalho excelente. Senti as bochechas esquentarem. Eu só fiz o que pude. Salvou 2 vidas, ela disse, tocando meu braço. Pode ter orgulho disso. Ela saiu, fechando a porta devagar. Júlia me olhou e sorriu. Parecia outra pessoa. O rosto estava descansado. Os cabelos limpos e presos em um rabo de cavalo simples. Tinha cor nas bochechas de novo. Oi, ela cumprimentou, a voz suave. Oi, respondi me aproximando. O médico disse que vocês estão bem? Disse, ela confirmou.
Davi está perfeito. Peso bom, respiração normal, tudo funcionando direitinho. E eu estou me recuperando. Alguns pontos, nada grave. Respirei aliviado. Graças a Deus. Graças a você. Júlia corrigiu. O médico disse que se você não tivesse feito o parto do jeito que fez, as coisas podiam ter sido muito piores. Eu tive sorte, murmurei. Muita sorte. Não foi sorte, ela insistiu. Foi Deus te usando. Não discuti. Mesmo não acreditando muito nisso, não ia tirar a fé dela. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por um momento, só ouvindo a respiração suave de Davi. Roberto, Júlia começou hesitante. Sobre o que você ofereceu, sobre eu ficar na sua chácara, mudou de ideia? Perguntei, tentando esconder a decepção na voz. Não, ela respondeu rápido. Não, de jeito nenhum. Eu só quero ter certeza que você pensou bem, que não está fazendo isso só porque se sente obrigado ou com pena de mim. Olhei para ela. Não é pena, garanti. É difícil de explicar, mas quando encontrei você na estrada, quando ajudei o Davi a nascer, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que tinha um propósito, que minha vida não era só carregar carga de um lugar para o outro e voltar para casa vazia. Júlia escutava atenta. Eu não sei se acredito em Deus ou destino, ou seja lá o que for, continuei. Mas eu sei que você cruzou meu caminho por algum motivo, e eu quero ajudar. Quero ver você e o Davi bem, seguros, com um futuro. Ela limpou as lágrimas que começaram a cair. Você é uma pessoa especial, Roberto Silva, disse ela, a voz embargada. Muito especial. Ia responder quando a porta do quarto se abriu. Uma mulher entrou apressada. Devia ter uns 30 anos, cabelos cacheados presos em um coque bagunçado, olhos vermelhos de tanto chorar. Vestia calça jeans e blusa simples. Júlia! Ela gritou correndo até a cama. Camila! Júlia exclamou surpresa e emocionada. As duas se abraçaram, chorando. Fiquei ali, sem saber o que fazer, apenas observando. Como você soube que eu estava aqui? Júlia perguntou quando se soltaram. Um dos enfermeiros é meu vizinho. Camila explicou, limpando o rosto. Ele me ligou dizendo que tinha uma moça com meu nome como contato de emergência na ficha. Vim correndo. Ela olhou para mim pela primeira vez, desconfiada. Quem é você? Roberto. Me apresentei levantando. Eu encontrei a Júlia na estrada ontem. Ajudei ela a chegar aqui. Camila me analisou de cima a baixo, provavelmente tentando decidir se eu era confiável ou não. Foi ele quem fez o parto do Davi. Júlia acrescentou. Me salvou, Camila. Salvou nós dois. A expressão de Camila mudou instantaneamente, de desconfiança para gratidão. Obrigada, ela disse, a voz quebrando. Obrigada por cuidar da minha prima. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado. Só fiz o que qualquer um deveria fazer, respondi, desconfortável com a gratidão. Camila puxou uma cadeira e sentou do outro lado da cama. As duas começaram a conversar rápido, atualizando uma a outra sobre suas vidas. Descobri que Camila trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital particular. Morava em uma casa alugada pequena com o marido e 2 filhos pequenos. Júlia, você pode ficar comigo, Camila ofereceu depois de um tempo. A casa é apertada, mas a gente dá um jeito. Você e o bebê são bem-vindos. Júlia olhou para mim, incerta. Obrigada, Camila. Mas o Roberto já me ofereceu um lugar para ficar, na chácara dele. Camila me olhou surpresa. Sério? Sério? Confirmei. Tenho espaço sobrando e seria bom ter companhia, para ser sincero. Camila não pareceu convencida. Júlia, você tem certeza? Você mal conhece esse homem. Eu confio nele, Júlia disse firme. Ele podia ter me deixado morrer na estrada, mas não deixou. Podia ter ido embora depois que o Davi nasceu, mas ficou. Ele é uma boa pessoa, Camila. A prima ficou em silêncio, claramente preocupada, mas respeitando a decisão de Júlia. Tá bom, ela cedeu finalmente.
Mas eu vou querer saber onde você tá. E quero seu telefone, Roberto, para caso aconteça alguma coisa. Claro, concordei, pegando meu celular do bolso. Trocamos números. Camila ainda me olhava com certa desconfiança, mas parecia um pouco mais tranquila. Ficamos mais um tempo conversando. Camila contou que a família inteira de Júlia tinha se virado contra ela quando souberam da gravidez. O pai praticamente a expulsou de casa. A mãe não teve coragem de defendê-la. Os irmãos fingiram que ela não existia mais. Eu tentei ajudar na época, Camila disse pegando a mão de Júlia. Mas eu estava passando por problemas também. Meu marido tinha perdido o emprego. A gente estava quase sendo despejados. Eu não tinha condições de te acolher naquele momento. Eu sei, Júlia respondeu apertando a mão da prima. Eu não te culpo, nunca culpei. Mas agora eu posso ajudar, Camila insistiu. Mesmo que você fique na chácara do Roberto, eu vou estar aqui. Para o que você precisar, fraldas, roupas, comida, qualquer coisa. A gente é família, Júlia, e família não abandona. As duas choraram de novo, se abraçando. Eu fiquei ali meio deslocado, mas feliz por ver Júlia tendo pelo menos uma pessoa de sangue do lado dela. O médico entrou e disse que Júlia teria alta no dia seguinte, mas que precisava voltar para a revisão em uma semana. Camila se ofereceu para trazer roupas limpas e algumas coisas para o bebê. Quando começou a anoitecer, Camila foi embora, prometendo voltar cedo na manhã seguinte. Júlia e eu ficamos sozinhos de novo no quarto. Você pode ir descansar, ela sugeriu. Deve estar exausto. Eu vou ficar, respondi. Só para ter certeza que vocês estão bem. Ela sorriu, agradecida. Recostei na cadeira, fechando os olhos por um momento. O cansaço finalmente começava a bater. Não dormia há mais de 30 horas. Roberto, Júlia me chamou baixinho. Abri os olhos. Por que você realmente está fazendo isso? Ela perguntou. Por que me acolher? Me deixar ficar na sua casa? Você não me deve nada. Pensei na pergunta. De verdade. Tentei encontrar a resposta certa. Quando Marta morreu, comecei devagar. Eu morri junto. Não fisicamente, mas por dentro. Eu parei de viver de verdade. Só existia. Trabalhava, comia, dormia, acordava e fazia tudo de novo. Era como um robô. Júlia escutava em silêncio. Mas ontem, quando vi você na estrada, algo mudou. Continuei. Quando segurei o Davi nas mãos e ouvi ele chorar pela primeira vez, eu senti algo. Senti que ainda tinha vida dentro de mim, que ainda podia fazer diferença, que ainda tinha valor. Olhei para ela. Então eu acho que não é só sobre eu te ajudar, Júlia. É sobre você me ajudar também. Me ajudar a voltar a viver, a ter um motivo para acordar de manhã, a não estar sozinho naquela casa vazia. Júlia limpou as lágrimas que corriam pelo rosto. Então a gente está ajudando um ao outro, ela concluiu. É, concordei. Acho que sim. Ela estendeu a mão, segurei. Obrigada por me encontrar, Roberto. Obrigada por me deixar te encontrar. Ficamos assim por um tempo, só segurando as mãos, em silêncio, mas era um silêncio confortável. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras. Davi se mexeu no berço, fazendo barulhinhos suaves. Júlia o pegou no colo, ninando suavemente. Você acha que a gente vai ficar bem? Ela perguntou, insegura. Sim, respondi sem hesitar. Vamos ficar bem, os três. E naquele momento eu realmente acreditava nisso. Mas o que eu não sabia ainda era que minha vida estava prestes a mudar de formas que eu jamais imaginaria. Porque há segredos enterrados no passado que sempre encontram um jeito de voltar à superfície. E o meu estava prestes a aparecer. Fim do capítulo 6. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 7. O passado que não se apaga. 3 semanas se passaram desde que Júlia e Davi chegaram à chácara. 3 semanas que transformaram completamente a minha rotina. A casa que antes era só silêncio e poeira, agora tinha vida. Tinha choro de bebê de madrugada, cheiro de café fresco pela manhã, roupas pequenas secando no varal, conversas na cozinha. Júlia se recuperava bem, melhor do que eu esperava. Ela insistia em ajudar com tudo.
Cozinhava, limpava, organizava. Eu dizia que não precisava, que ela devia descansar, mas ela era teimosa. Dizia que não era do tipo que ficava parada, que precisava se sentir útil. Davi crescia a cada dia. Já tinha ganhado peso. As bochechas estavam mais cheias. Os olhinhos começavam a se abrir mais, curiosos com o mundo ao redor. Eu passava horas só olhando para ele. Aquele bebê minúsculo que quase não respirou na noite que nasceu agora era forte, saudável, cheio de vida. Camila visitava todo fim de semana, trazia roupas, fraldas, mantimentos. No começo, ela ainda me olhava com desconfiança, mas com o tempo foi percebendo que eu não era uma ameaça, que realmente só queria ajudar. A vida estava bem, estranhamente bem. Até aquela manhã de segunda-feira, eu tinha voltado de uma viagem curta, só até Anápolis e volta, 2 dias no máximo. Júlia e Davi ficaram bem sozinhos. Ela tinha meu número, o número da Camila. Sabia onde ficava a cidade mais próxima. Estava tudo sob controle. Cheguei na chácara por volta das 10 da manhã. O sol já estava forte, rachando a terra seca. Estacionei o caminhão, desliguei o motor e desci, esticando as costas que reclamavam das horas dirigindo. "Júlia!" chamei, entrando pela porta da cozinha. "Cheguei!" Silêncio. Estranhei. Normalmente ela vinha me cumprimentar, sorrindo, perguntando como tinha sido a viagem. E Davi sempre estava chorando ou fazendo algum barulho. "Júlia!" chamei de novo, mais alto. Nada. Senti um frio na barriga. Caminhei pela casa. Sala vazia. Cozinha vazia. Fui até o quarto dela. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Júlia estava sentada na cama, segurando Davi no colo, olhando para algo nas mãos. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Júlia", falei baixinho, entrando. "O que aconteceu?" Ela levantou os olhos para mim. Estava arrasada, despedaçada, como se tivesse recebido a pior notícia do mundo. "Roberto", a voz dela saiu fraca, quebrada. Eu não sei como te contar isso." Meu coração acelerou. "Contar o quê? Tá todo mundo bem? O Davi tá bem?" "Ele tá bem", ela garantiu, olhando para o filho. "Mas eu descobri uma coisa e preciso te contar." Sentei na beirada da cama, ao lado dela. "Pode falar." "O que foi?" Júlia respirou fundo, tentando se controlar. Então estendeu a mão, mostrando o que segurava. Era um envelope velho, amarelado pelo tempo, e dentro dele havia papéis, documentos. "O que é isso?" perguntei, pegando o envelope com cuidado. "Eu estava limpando o armário da cozinha", ela explicou, a voz tremendo, "procurando um pote para guardar arroz. E encontrei isso. Estava escondido no fundo, embaixo de uns panos velhos." Abri o envelope. Dentro havia certidões, documentos antigos, algumas fotos preto e branco e uma certidão de nascimento. Peguei o papel, os olhos percorrendo as informações escritas à mão com aquela letra antiga e caprichada. Nome: Eduardo Lacerda Silva. Data de nascimento: 15 de março de 1973. Mãe: Marta Lacerda Silva. Pai: Roberto Silva. O mundo parou. Não consegui respirar, não consegui pensar, não consegui entender. "Roberto", Júlia sussurrou. "Você e Marta, vocês tiveram um filho?" Soltei o papel como se queimasse. Levantei da cama, cambaleando. As pernas quase não me sustentavam. "Não", murmurei. Não. Isso não pode estar certo. A gente nunca teve filhos. Nunca. Eu sei disso. Eu lembro." "Tem mais", Júlia disse, pegando outro papel. Era uma certidão de óbito. Nome: Eduardo Lacerda Silva. Data do óbito: 18 de março de 1973. Causa: complicações respiratórias. 3 dias. O bebê tinha vivido apenas 3 dias. Cai de joelhos no chão. As memórias começaram a voltar. Memórias que eu tinha enterrado tão fundo que nem sabia mais que existiam. Marta grávida. Barriga grande. Sorriso no rosto. Esperança nos olhos. O parto difícil. As complicações. O bebê nascendo roxo, sem ar. Os médicos correndo, as máquinas apitando, Marta chorando, gritando, implorando para salvar o filho dela. E então, o silêncio. O bebê não resistiu. Eduardo, nosso filho,
que viveu 3 dias e morreu nos meus braços. Ah, como eu esqueci! Sussurrei, as lágrimas caindo sem controle. Como eu pude esquecer meu próprio filho? Júlia se ajoelhou ao meu lado, ainda segurando Davi. Você não esqueceu, ela disse suavemente. Você bloqueou. Seu cérebro bloqueou a memória porque era dolorosa demais. Eu lembro agora, solucei. Eu lembro de tudo, dele nos meus braços. Tão pequeno, tão frágil, e eu não pude fazer nada. Nada. Roberto, Marta nunca me perdoou. Continuei, a voz quebrando. Ela tentou esconder, tentou fingir que estava tudo bem, mas eu via nos olhos dela. Ela me culpava, porque os médicos disseram que era genético, que vinha de mim, que foi minha culpa. Não foi sua culpa, Júlia insistiu, segurando meu rosto. Você me ouve? Não foi sua culpa. Essas coisas acontecem, são tragédias, mas não são culpa de ninguém. Por isso ela queria tanto ter outro filho, percebi. Ela queria substituir o que perdemos, queria preencher aquele vazio, mas a gente não conseguiu. E depois ela adoeceu e morreu sem nunca. Não consegui terminar a frase. Desabei completamente. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei Marta. Chorei por Eduardo, por Marta, por todos os anos que passei fingindo que aquilo nunca tinha acontecido. Júlia me abraçou, só me abraçou. Não tentou falar nada, só ficou ali, me segurando enquanto eu me despedaçava. Não sei quanto tempo ficamos assim. Só sei que quando finalmente consegui me controlar, o sol já estava mais alto e Davi tinha adormecido no colo da mãe. Desculpa, murmurei, limpando o rosto. Desculpa por desmoronar assim. Não precisa se desculpar, Júlia disse. Você tinha direito de saber, tinha direito de lembrar. Peguei a certidão de nascimento de novo. Olhei para o nome do meu filho, Eduardo. Marta tinha escolhido o nome. Era o nome do avô dela. Agora eu entendo, falei, a voz ainda trêmula. Entendo porque parei quando vi você na estrada. Porque ajudei o Davi a nascer. Porque fiz tudo isso. Olhei para Júlia. Eu estava tentando salvar meu filho. Tentando fazer o que não consegui fazer há quase 30 anos. Júlia limpou as próprias lágrimas. E você conseguiu, ela disse. Você salvou o Davi. Salvou a mim. Você fez o que não pôde fazer por Eduardo. Mas ele se foi, sussurrei. Meu filho se foi. E eu esqueci. Eu apaguei ele da minha memória como se ele nunca tivesse existido. Mas ele existiu, Júlia afirmou. E agora você lembrou. Agora você pode honrar a memória dele. Pode viver por ele. Pode viver a vida que ele não pôde viver. Olhei para Davi, dormindo tranquilo. Quando segurei ele naquela noite, contei. E ele não respirava. Eu senti. Senti como se fosse Eduardo de novo. Como se Deus tivesse me dado uma segunda chance. E foi, Júlia disse. Foi sua segunda chance. De fazer diferente. De salvar uma vida, de não deixar a dor vencer. Respirei fundo, as mãos ainda tremiam, o coração ainda doía, mas havia algo diferente agora, clareza. Pela primeira vez em décadas, eu entendia. Entendia porque vivi todos aqueles anos sozinho, porque bloqueei as memórias, porque parei naquela estrada. Não foi coincidência, foi redenção. Tem mais uma coisa, Júlia disse, pegando outro papel do envelope. Era uma carta, escrita à mão, com a letra de Marta. Estava amarelada, dobrada várias vezes, mas ainda legível. Comecei a ler. Meu querido Roberto, se você está lendo isso, significa que já se foi e espero que tenha encontrado paz. Eu sei que você se culpa pela morte do Eduardo. Sempre soube. Vi isso nos seus olhos todos os dias. Mas preciso que saiba, eu nunca te culpei. Nem por um segundo. O Eduardo era perfeito. Pequeno, frágil, mas perfeito. E ele era nosso. Nosso milagre de 3 dias. Sei que dói. Sei que a dor nunca passa completamente. Mas não quero que você carregue essa culpa sozinho. Não foi sua culpa, meu amor. Foi a vida. Foi o destino. Foi uma tragédia que aconteceu conosco, não por nossa causa. Eu te amo. Sempre amei. E sei que você me amou também.
Viva, Roberto, viva por mim, viva pelo Eduardo, viva pela vida que ele não pôde ter. E se algum dia você encontrar alguém que precise de você, não tenha medo, abra seu coração de novo, porque você tem muito amor para dar. Sua para sempre, Marta. Terminei de ler e a carta caiu das minhas mãos. Marta sabia, ela sempre soube da dor que eu carregava. E mesmo assim, me amou, me perdoou, me libertou. Ela queria que você seguisse em frente, Júlia disse baixinho. Queria que você vivesse. Olhei para ela, para Davi, para aquela nova família que tinha se formado de forma tão improvável. E pela primeira vez em quase 30 anos, senti que tinha permissão. Permissão para viver de novo, permissão para amar de novo, permissão para ser feliz de novo. Obrigado, falei para Júlia, segurando a mão dela, por encontrar isso, por me fazer lembrar. Não tem que agradecer, ela respondeu, sorrindo entre lágrimas. Somos família agora, e família se ajuda. Família. A palavra ecoou dentro de mim. Sim, éramos uma família, não convencional, não planejada, não esperada, mas real. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava, o que todos nós precisávamos. Fim do capítulo 7. Tentar novamente, continue e alongue. O próximo capítulo 8. Quando o destino se revela. Os meses seguintes foram os mais estranhos e ao mesmo tempo os mais completos da minha vida. Júlia se tornou mais do que uma hóspede. Tornou-se parte essencial daquela casa. Davi crescia forte e saudável, enchendo os dias com risadas, choros, descobertas. A chácara que antes era um túmulo de memórias, agora era um lar. Eu tinha voltado a trabalhar, mas agora as viagens eram diferentes. Mais curtas, planejadas. Eu não queria ficar longe por muito tempo, queria voltar para casa. Queria ver Davi dar seus primeiros sorrisos, ouvir Júlia contar como tinha sido o dia, jantar junto na mesa da cozinha. Era estranho. Depois de tanto tempo sozinho, de repente eu tinha pessoas esperando por mim. E eu gostava disso. Júlia começou a fazer alguns trabalhos de costura em casa, consertando roupas para vizinhos, fazendo alguns bordados para vender na feira da cidade. Não era muito dinheiro, mas ela fazia questão de contribuir, de não se sentir dependente. Eu sempre dizia que não precisava, mas aprendi a não discutir. Conhecia aquele orgulho, aquela necessidade de sentir que estava construindo algo por conta própria. Foi numa quinta-feira de outubro que tudo mudou de novo. Eu tinha ido até a cidade comprar algumas coisas, comida, fraldas, remédios. Júlia tinha ficado em casa com Davi. Quando voltei, encontrei ela sentada na varanda, olhando para o horizonte e uma expressão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, largando as sacolas na cozinha e voltando para fora. Ela demorou para responder. Quando finalmente me olhou, os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Meu pai apareceu, disse ela, a voz quase um sussurro. Senti o sangue gelar. O quê? Hoje de manhã, continuou, olhando para as próprias mãos. Ele veio até aqui. Não sei como descobriu o endereço. Talvez a Camila tenha contado sem querer. Não sei. E o que ele queria? Júlia respirou fundo. Disse que estava com saudades, que tinha errado, que queria conhecer o neto, que queria me pedir perdão. E você acreditou? Ela balançou a cabeça. Não acreditei nem por um segundo. Porque depois de toda aquela conversa bonita, ele foi direto ao ponto. Disse que tinha ouvido falar que eu estava morando com um homem. Disse que as pessoas da cidade estavam comentando que era uma vergonha. Cerrei os punhos. E aí ele disse que eu devia voltar para casa. Júlia contou, a voz ficando mais firme, mais raivosa. Que eu era filha dele, que meu lugar era lá, que eu tinha que parar com essa história de morar com um desconhecido. Mas ele te expulsou, lembrei, sentindo a raiva subir. Ele te botou para fora, te abandonou quando você mais precisava. Eu sei, ela concordou, e eu disse isso a ele. Disse que quando eu precisei, ele não estava lá. Que quando meu filho quase morreu, ele não estava lá. Que quem estava lá foi você.
Um desconhecido que se importou mais comigo do que minha própria família. Como ele reagiu? Júlia fechou os olhos, como se a memória doesse. Ele ficou vermelho de raiva, começou a gritar. Disse que eu era uma ingrata, que ele era meu pai e eu devia obediência, que eu estava fazendo papel de idiota, acreditando em homem que só queria se aproveitar de mim. A raiva que senti foi instantânea, violenta. Levantei da cadeira. Onde ele está agora? Foi embora, Júlia respondeu, mas disse que ia voltar. Disse que não ia deixar a filha dele vivendo em pecado, sendo usada por um velho. Velho, a palavra me acertou como um tapa. Eu tinha 52 anos. Júlia tinha 22. 30 anos de diferença. Nunca tinha pensado nisso de forma inadequada. Júlia era como uma filha para mim, e Davi como um neto. Mas para os outros, para quem via de fora, as pessoas estão falando da gente, Júlia disse, como se lesse meus pensamentos. Na cidade. Fui com a Camila no mercado semana passada e ouvi as fofocas. Dizem que você me comprou, que me tirou da rua em troca de favores. Senti nojo dessa gente, desse mundo. Júlia, você sabe que não é nada disso, falei, me ajoelhando na frente dela, segurando suas mãos. Você sabe que eu nunca... Eu sei, ela me interrompeu, apertando minhas mãos. Eu sei, Roberto, você foi nada além de bom comigo. Respeitoso, gentil, paternal. Você me salvou, me deu um lar, me tratou com dignidade quando ninguém mais fazia isso. Então por que você está chorando? Porque tenho medo, ela admitiu, as lágrimas voltando. Medo que essas fofocas prejudiquem você. Medo que meu pai cause problemas. Medo de estragar sua vida, que já foi tão sofrida. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Júlia, me escuta bem. Você não está estragando nada. Você e o Davi são a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. Décadas. Não me importa o que os outros pensam. Não me importa as fofocas. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. E é isso que importa. Mas e se meu pai voltar? E se ele tentar me levar à força? Ele não vai conseguir, garanti, firme. Você é maior de idade, tem um filho, toma suas próprias decisões. E se ele tentar alguma coisa, vamos chamar a polícia. Júlia assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Fiquei ali, ajoelhado, segurando as mãos dela, quando ouvi o som de um carro se aproximando. Um carro velho, barulhento, levantando poeira na estrada de terra. Júlia ficou tensa. É ele, disse, a voz tremendo. Meu pai voltou. Levantei, virando para a estrada. O carro parou na frente da chácara. Um homem desceu. Devia ter uns 50 e poucos anos. Baixo, atarracado, com barriga saliente e expressão permanentemente irritada. Usava camisa de botão mal passada e calça jeans suja. Atrás dele, desceram mais dois homens, mais jovens, provavelmente irmãos de Júlia. Tinham a mesma cara de poucos amigos. Júlia! O pai gritou, vindo em direção à varanda. Você vai voltar comigo agora. Chega dessa palhaçada. Dei um passo à frente, colocando-me entre ele e Júlia. O senhor não é bem-vindo aqui, falei, a voz calma, mas firme. Sugiro que volte para o seu carro e vá embora. O homem me olhou de cima a baixo, com desprezo. E quem é você para me dar ordens, velho safado? Cuspiu. Aquela ali é minha filha. Minha. E eu vou levar ela de volta para casa, querendo ou não. Ela não quer ir, respondi, mantendo a calma. E ela é adulta. Toma suas próprias decisões. Decisões? Ele riu, sarcástico. Que decisão? Morar com um velho que se aproveita dela? Que provavelmente está usando ela como empregada e outras coisas piores? Pai, para! Júlia gritou atrás de mim, levantando. Não é nada disso. O Roberto me ajudou, me salvou. Salvou? Um dos irmãos zombou. Ele te salvou ou te pegou para ele? Cala a boca, Bruno. Júlia rebateu, descendo da varanda. Você não sabe de nada. Nenhum de vocês sabe. Onde vocês estavam quando eu precisei? Quando eu estava na rua, sozinha, grávida, sem ter para onde ir? Você que escolheu se meter em confusão? O pai respondeu. Se engravidou daquele vagabundo, problema seu.
A gente não tinha obrigação de bancar sua irresponsabilidade, mas tinham obrigação de me jogar na rua. Júlia gritou, as lágrimas correndo. De me tratar como lixo, como se eu não valesse nada. Você desonrou a família, o pai berrou de volta. Engravidou solteira sem casar desse jeito. E agora tá vivendo com um homem velho o suficiente para ser seu pai. Você não tem vergonha na cara? Foi aí que eu perdi a paciência. Chega, falei, alto e claro. O senhor vai sair da minha propriedade agora, antes que eu chame a polícia. O pai de Júlia deu um passo ameaçador na minha direção. Você não manda em mim, seu... Não terminou a frase, porque naquele momento outro carro apareceu na estrada. Um carro grande, preto, reluzente, um SUV caro, completamente fora de lugar naquela estrada de terra. Todos paramos olhando. O carro parou. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Alto, magro, uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável mesmo no calor do cerrado, óculos escuros, postura ereta, confiante. Ele olhou ao redor, os olhos parando em mim, e sorriu. Um sorriso que gelou meu sangue. Roberto Silva? Ele perguntou, a voz educada, mas com um peso estranho. Quem quer saber? Respondi, desconfiado. O homem tirou os óculos, revelando olhos azuis claros, penetrantes. Meu nome é Dr. Henrique Lacerda, ele se apresentou. E vim aqui porque preciso falar com você sobre algo muito importante. O sobrenome me acertou como um raio. Lacerda. O mesmo sobrenome de Marta. Quem é você? Perguntei, a voz saindo tensa. O homem deu mais um passo, as mãos nos bolsos, completamente relaxado, apesar da tensão no ar. Sou irmão de Marta Lacerda Silva, ele revelou. Sua falecida esposa. O mundo parou de novo. Marta não tinha irmãos, falei, confuso. Ela me disse, era filha única. Ela disse isso porque foi o que nosso pai mandou, Dr. Henrique explicou. Quando ela se casou com você, contra a vontade da família, foi deserdada, proibida de falar conosco, e ela respeitou isso. Manteve o sobrenome Lacerda por orgulho, mas cortou todos os laços. Eu não conseguia processar. O que você quer? Dr. Henrique respirou fundo. Nosso pai faleceu há 3 meses, contou, e deixou um testamento. Um testamento que muda tudo. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Estendeu para mim. No testamento, ele reconhece seu erro. Reconhece que foi injusto com Marta e deixa metade de toda a fortuna da família Lacerda para os herdeiros dela. Peguei o envelope com mãos trêmulas, mas Marta não teve herdeiros. Falei confuso. Nosso filho morreu. E ela... Exatamente. Dr. Henrique interrompeu, olhando diretamente nos meus olhos. Por isso a herança vai para você, Roberto. Você é o único herdeiro legal de Marta Lacerda Silva. Abri o envelope. Dentro havia documentos, carimbos, assinaturas de advogados e um número tão grande que tive que ler 3 vezes para ter certeza que estava vendo certo. 57 milhões de reais. Cai sentado na escada da varanda. Júlia correu até mim, segurando meu braço. Roberto, você tá bem? Não consegui responder. O pai de Júlia e os irmãos estavam boquiabertos, olhando para o Dr. Henrique, para o carro caro, para os documentos na minha mão. 57 milhões, Dr. Henrique repetiu. Propriedades, investimentos, empresas, tudo em seu nome agora. Você é, oficialmente, um dos homens mais ricos desta região. Olhei para ele, para os documentos, para Júlia, para Davi, que tinha começado a chorar lá dentro da casa. E então comecei a rir de nervoso, de choque, de incredulidade. Eu, Roberto Silva, caminhoneiro, viúvo, solitário, tinha acabado de me tornar multimilionário. E a vida, mais uma vez, tinha provado que o destino tem planos que a gente nunca consegue prever. Fim do capítulo 8. Tentar novamente. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.